tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal nessa tarde, palavra de fé e milagre para a sua vida, né? Dentro desse canal hoje, meus amados irmãos, eu quero estar deixando para os meus amados irmãos, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, e depois estarei relatando a minha opinião e o meu entendimento, a qual dentro dessa opinião, o Espírito Santo ele falou mais alto no profundo do meu ser. Gênesis capítulo 1 e o versículo 20. E disse Deus, produz as águas répteis de almas viventes, e as aves que voam sobre a terra, na aberta expansão dos céus. O que a gente aprende nessa tarde dentro desse texto? A Bíblia ela não nos dá muito respaldo a respeito de criar pássaro em gaiola preso, né? E é a minha opinião que eu quero relatar, né? Eu era um criador de pássaro, muito fanático, escravo mesmo. Eu acordava 3, 4 horas da manhã para cuidar de pássaro, baterno, tudo sobre pássaro, como que se pega um pássaro, se prende um pássaro, tudo eu sei. Eu não quero passar isso para ninguém, porque o que não interessa para mim também não interessa para ninguém. E o apóstolo Paulo ele diz na sua palavra, né, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E toda vez que eu chegava do culto, minha varanda estava cheia de gaiola de pássaro, já tinha aí quase 8 anos de evangelho. E minha esposa sempre batendo nessa tecla, você já é quase um pastor, Ivan, você prega para todo lugar. Pede a Deus, para Deus te libertar disso, que Ele vai te libertar. E ali eu entrei no propósito com o Senhor, em prol disso, aí Deus ele começou a trabalhar dentro de mim, o Espírito Santo. E o Senhor foi me tirando todos os desejos de criar passarinho. Por fim, eu já não queria mais. Porque na realidade, o que a gente aprende, meu Deus? Ele criou o espaço para procriar, não para estar preso em gaiola. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida, me libertando, transformando a minha vida. Né? Que eu já fui, irmão, já vivi uma experiência muito grande. Deve ser de criar um pássaro ali 5 anos em uma gaiola, só porque ele não me dá algum êxito, não me dá retorno daquilo que eu estou dando a ele, sustento, e ali eu soltar o pássaro. E quando eu olhar à tarde em volta da gaiola, está lá o pássaro. E às vezes ele fica doente na gaiola com as pernas atrofiadas, a gente solta, ele não vai embora mais, voa abaixo. E ele perdeu, né, o seu vínculo com os outros pássaros. É como se fosse um pecado, está preso, irmão. E se a gente não vigiar, irmão, ele vai lá e volta de novo. E assim também é o pássaro. Eu estava vendo uma pesquisa que o pássaro, ele só perde hoje na mídia para droga e para arma. O resto, o pássaro, ele ganha de tudo. E o Senhor, ele me libertou nessa área que eu estava mais precisando. Hoje eu amo ver o espaço livre, cantando, irmão. Porque não, para mim, irmão, a minha opinião, não é certo isso, irmão. Quase um pastor, irmão, prega para todo lado aí, daqui a pouco, no outro dia seguinte, está com um pássaro, com gaiola na mão, andando aí pelas estradas fora aí. Para mim, a minha opinião não é lícita. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. É a minha opinião. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não adianta eu descer a cada do olheiro, meus amados, de qualquer maneira eu posso até descer, mas eu não vou ver o olheiro trabalhar sobre os vasos.
E essa área o Senhor trabalhou na minha vida, me libertando, transformando a minha vida. Há muitos dizem, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, meu irmão, nós temos o Espírito Santo que fala conosco. Ele tem falado comigo. E eu glorifico a Deus, irmão, que o Senhor me libertou nessa área. Louvado seja o nome, que Jesus, ele liberta, ele transforma. Agora você imagina, meus amados irmãos, você ser preso em uma prisão sem dever nada a ninguém, e o carcereiro te chama, olha, você está preso, mas você tem de tudo o que você imagina. Mas a gente cai em si, mas estamos presos. E assim também eu passo. Então, a minha opinião, Deus criou o espaço para ser livre, para cantar, para voar, criar os seus filhotes. E Deus, ele trabalhou nessa área que eu precisava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você gostou, irmão, dessa experiência, desse testemunho, se inscreve no meu canal, deixe o seu like para que eu possa estar mandando uma palavra de fé e milagre todos os dias para a sua vida. E aprenda uma coisa, Jesus, ele é especialista em milagre. Louvado seja o nome do Senhor, uma boa tarde. Fica na paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.